Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Oi, pessoal, eu aqui de novo no meu programa A Única Certeza, no meu podcast, aproveitando e encontrando gente assim que eu amo, que eu admiro. E hoje eu estou aqui com a minha sister, minha irmã, Márcia Gioffi. Duas Gioffi juntas não dá certo, né, Márcia? É muito Gioffi uma história só, é muito enredo, como diz uma amiga nossa, não é isso? Deixa eu apresentar minha irmã, além de ser uma pessoa incrível, da gente ter história juntas, né, como irmãs, aí de uma vida, eu já estou com 53, ela está com 51, eu sou mais velha, mas às vezes ela parece mais velha porque ela é mais ajuizada do que eu, mas ela é educadora há mais de 30 anos na área, especialista em neurociência pedagógica, coach infantil, familiar escolar, palestrante, autora de material didático, e minha querida irmã e conselheira, muitas das vezes, principalmente no processo de educação da minha filha, porque a minha filha ainda é pequenininha, o Caio já é um homem hoje, não tive essa oportunidade, mas muitas das vezes, quando eu estou assim em conflito, não sei o que fazer, eu ligo para ela para ouvir a voz da sabedoria, do bom senso, porque não é fácil ser pai e mãe, né, Márcia? Não. É difícil de te chamar de Márcia, mas eu vou te chamar de Márcia. Eu a chamo de Binha. E ela me chama de... Pode falar. Leg. De leg. Leg, exatamente. Não sei de onde veio Binha e Leg, mas estão aqui. Bom, a minha irmã como educadora, né, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito difícil aí, principalmente com a pandemia na área educacional, e eu escuto muitos pais, principalmente pais de crianças pequenas, falando do desafio que foi, que ainda está sendo, educar os filhos na pandemia, fazer home office ao mesmo tempo acompanhar a jornada escolar, né? Os pequenininhos exigem muita, muita atenção, e aí esse revezamento desgasta muito os pais. Então, hoje a gente vai conversar sobre educação, sobre pandemia, sobre família e sobre tudo que a gente aprendeu. E aí, uma pergunta que eu quero trazer para você, Márcia, para os pais e para as crianças foi muito difícil, e ainda está sendo um aprendizado. E para o outro lado da mesa, para vocês, educadores, e para os professores, como foi, como está sendo lidar com a educação à distância num país que não estava preparado? Bem, obrigada pelo... Primeiro, eu quero agradecer, né, você ter me convidado para a gente fazer esse bate-papo. É sempre uma grande alegria conversar com você. Quando você fez a apresentação, você esqueceu de falar que eu sou uma irmã fã. Eu acredito mesmo que você tenha vários fãs, mas eu sou a número 1. Eu conheci primeiro, né, antes de todo mundo. Bem, vamos lá. Com relação à pergunta, né, foi muito difícil. Para nós, professores, para nós da equipe escolar, foi muito complicado. Mas eu acredito também que foi muito benéfico, né? Por quê? Porque a gente também aprendeu muito. Realmente foi necessário, assim, uma reinvenção da escola, dos profissionais, das estratégias, do ensinar como um todo. A gente precisou reinventar isso. Eu considero super relevante a gente pensar em alguns pontos, tá? Primeiro, assim, a tecnologia, a gente já vinha falando há muito tempo sobre o uso da tecnologia na escola, na sala de aula, o que isso podia trazer de novo, mas se falava muito e se colocava muito em prática. Era uma coisa ainda muito de planejar, de pensar, mas não se parava para fazer aquilo. Eu não estou dizendo que nós, escola, que utilizamos esse recurso da melhor forma possível, mas sim que foi um pontapé inicial, foi o que a gente precisava, tomar essa sacudida, essa necessidade, vamos lá. Nós, professores, a gente teve que sentar, que estudar, que aprender a mexer,
porque a gente não sabia, a maioria não sabia, muitos aprenderam com as próprias crianças, né? E isso também fortaleceu vínculos, por mais incrível que pareça, isso fortaleceu vínculos. Outra coisa muito importante, eu acho que está ligada realmente a essa prática. A gente fala muito, principalmente na teoria, de repensar a prática pedagógica. Isso fez com que realmente nós parássemos para pensar o que vai motivar a minha criança, o que vai fazer com que prenda a atenção dele, com que ele queira todos os dias ligar o computador e passar horas ali ouvindo, e o que a gente vai trazer para fazer com que esses momentos se tornem momentos atraentes. Então, a gente teve que parar, de pensar, criar muita coisa. Então, isso também foi bom, que mexeu bastante com a criatividade dos professores. Uma coisa também que eu acho relevante, né, de falar, e foi o que a gente abordou muito em conversa com os pais, foi a possibilidade que isso trouxe para os pais de conhecerem o dia a dia da escola. A rotina da escola, né, que não é tão fácil, que não é tão simples você reter a atenção da criança, fazer com que eles cumpram os combinados, com que eles façam as tarefas, e a gente teve muito esse retorno no sentido de caramba, não para, não obedece, não faz, como é que vocês conseguem com 15, 20 dentro de sala de aula? Isso também trouxe uma aproximação, né? Aproximou as famílias da escola, aproximou as famílias dos professores, e como você disse aí, dos pequenos, principalmente, eu acho que teve um fator fundamental aí de valorização e reconhecimento do professor, valorização e reconhecimento da escola, principalmente da educação infantil. Nesse caso da educação infantil, eu estou falando assim, porque a gente fala que o Brasil ainda tem uma cultura de desvalorização dessa etapa escolar. Aquela antiga ideia de que as crianças vão para a escola para brincar, para cantar musiquinha, e isso faz em casa, e os pais conseguiram perceber que não é essa a função da escola, que não é esse o trabalho que a escola realiza, que sim, cada brincadeira, cada musiquinha, cada atividade tem uma importância, uma relevância para o desenvolvimento desse indivíduo. Então, foi muito difícil, mas eu acho que também trouxe muito crescimento para todas as partes. Que legal. Eu também imagino que sim. E a gente viu também muita criança estressada, muitos pais estressados. E do outro lado, você viu algum impacto também no corpo docente, né? Porque ele também é pai e mãe, sim. Ele também tem a família dele, ele tem aquilo para ele é uma profissão, embora ele ame educar, e também teve que se reinventar, como você falou, usar a criatividade. Que impacto emocional, físico, na saúde e no bem-estar dos professores e educadores? Você chegou a perceber alguma coisa e como vocês lidaram com isso? Olha só, muitos impactos, tá? Da saúde física à saúde mental. Primeiro, porque, é o que eu estou falando, os professores não estavam acostumados com isso, né? Então, o novo assusta, preocupa, a insegurança, que é normal. Tem a questão do estresse, tem a questão de invasão à sua privacidade, né? Então, assim, os professores tiveram que abrir as câmeras dentro de suas casas, que pensar espaços para fazer com que isso acontecesse. Então, assim, eu tive professores com questões que foram de crises de ansiedade a problemas de bronquite crônica. Então, atravessamos muitas coisas, exatamente porque ninguém estava preparado para isso. Então, assim, as crianças, a gente teve muitas crianças com questões assim, né, mas os professores, o outro lado também, a gente, literalmente, a escola não parou.
A escola trabalhou o tempo inteiro. Então, questões de queda de cabelo, de infarto, então, muitas coisas aconteceram nesse período de pandemia, nesse processo aí de novo ensinar e aprender. Eu imagino, eu já fui professora primária há muitos anos atrás, já não lembro mais, mas assim, é como se você tivesse que colocar a máscara num avião onde está despressurizando, a máscara caiu, você tem que colocar primeiro em você para poder atender o outro, né? E os professores, eles têm essa preocupação de segurar o que estão sentindo, não deixar passar, para não impactar, principalmente quando a educação de pequeno. Então, exige muito do ser humano, de verdade, e foi o que você falou, o Brasil não valoriza, infelizmente, a remuneração muito abaixo, a gente não é um país que incentiva educação e cultura, por mais que a gente saiba que sem cultura e sem educação nenhum país cresce, mas infelizmente a gente ainda tem que esperar, com muita esperança e torcida, que um dia esses professores sejam melhor remunerados, melhor tratados e respeitados, né? Afinal, a gente deixa o nosso filho na mão deles, né? Boa parte do dia, ou agora na internet, né? Olha só, e criança é muito ingênua. Eu lembro dos meus filhos, da minha filha pequenininha, hoje é diferente, mas qualquer coisa que você fale e peça, eles aceitam, né? Eles são muito puros. E aí você confia o teu bem maior num professor que precisa estar capacitado, que precisa estar bem, precisa estar preparado. Então, acho que para a gente deveria ser o profissional mais valorizado. Agora também com a pandemia a gente viu que a saúde, mas essas duas dimensões deviam ser tratadas com muito mais respeito e dignidade, né? Mas, enfim, e aí, indo ao encontro dessa dignidade, tem um tititi no mercado falando que o ano de 2020 não valeu, que todo mundo ia passar. Eu vi várias pessoas falando isso. Esse ano foi, esse ano não se preocupa que vai passar. Isso eu ficava muito preocupada, porque eram pessoas que não entendem de educação. Como é que foi isso na prática? Você ouviu isso? Você sentiu esse comportamento de deixar de lado a seriedade por parte dos pais? Enfim. Tá, vamos lá. 2020 exigiu uma série de adequações da escola, né? Inclusive dos instrumentos avaliativos utilizados, enfim. A gente escutou, enquanto escola, a gente escutou, sim, muitos pais nessa linha de que, esse ano não vai reprovar, mas a gente também viu muitos pais comprometidos e participando, né, do estudo com os filhos. Como todas as áreas, a gente vê perfis diferentes, isso aí não tem jeito, né? Agora, eu até concordo que algumas lacunas ficaram e que as escolas estão se planejando para preenchê-las no ano de 2021. Mas o discurso de que foi um ano perdido, que a gente escutou muito, esse ano é um ano perdido, não valeu para nada, não, eu não concordo. A gente teve, sim, socioemocionais. A escola, a gente não pode se entender somente com um currículo, com o ensino das disciplinas desse currículo, mas a gente também tem que se preocupar com a formação do indivíduo. Então, exigiu o olhar para o outro, exigiu um trabalho colaborativo, exigiu criatividade, exigiu persistência, então eu não acho que foi um ano perdido, eu acho que, pelo contrário, foi um ano de diferentes aprendizagens. Talvez até de maior amadurecimento, né? A gente aprende no amor e na dor, e talvez essa dor, essa dificuldade tenha trazido. É muito bacana esse ponto de vista, eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, sim, né, de ter aprendido. E hoje, né, dentro do mercado organizacional, como você falou aí, as competências interpessoais, soft skills, são mais exigidos. E nossos filhos, às vezes, por uma superproteção, porque têm oportunidade de ter uma escola particular, que é um privilégio, né, que é a minoria, eles, às vezes, não têm oportunidade de lidar com questões difíceis, aprender na dor, porque a gente super protege. Então, talvez, olhando pelo prisma que você trouxe, que é muito interessante, também foi uma
uma oportunidade de trabalhar resiliência, de trabalhar comunicação, de trabalhar a cooperação à distância. Então, muito bom esse aspecto, e é um aspecto que eles precisam. Infelizmente, o sistema educacional público, a gente lê toda hora que as crianças vão na escola, às vezes, para comer, para se alimentar. E aí a gente sabe que não tem internet, que não tem computador, que tem coisas muito mais difíceis. Mas, enfim, eu tenho uma frase, eu acho até que foi você que me falou dessa frase de Saramago sobre ter filhos, e eu acho ela muito linda. Todo mundo que fala para mim que está grávida, que vai ter filho, passa essa frase, porque ela diz muito, né? Ela fala que a gente precisa ter coragem, principalmente da incerteza, né, e da nossa angústia, que os filhos são emprestados. Acho que foi você mesmo que me colocou. A frase é linda, é um parágrafo. Mas, no resumo da ópera, ele fala que a gente tem que ter coragem, e principalmente na incerteza, e a nossa angústia, né, de estar agindo corretamente na educação dos filhos. Isso é uma coisa que me corrói. Eu fico me questionando se eu estou falando a coisa certa. Eu te ligo, né? Eu falei isso, está correto? O que você faria? Ela respondeu aquilo, com o objetivo não de ser dentro de um padrão, mas de respeitar o ser humano, de não tolir o desenvolvimento dela e de influenciar positivamente. Como é que você vê essa questão, né? Não tem manual. Como é que os educadores veem essa incerteza na educação? Até porque os filhos são educados parte em casa, parte na escola. É uma parceria. Como é que você vê? Vocês têm também essa incerteza? Vocês têm também essa insegurança no trabalho de educação aí do outro lado da mesa? Eu concordo totalmente, tá? A gente tem a incerteza. Primeiro, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Antes de nós sermos educadores, nós somos seres humanos. Então, a gente também tem temores, a gente também pensa em o que vai fazer com um, o que vai fazer com o outro. Como mãe, eu também erro pra caramba, né? E os meus conhecimentos, né, por meio do estudo, não fazem com que eu seja uma mãe diferente de nenhuma outra, né? Eu erro também, eu dou umas tropeçadas, o meu filho, ele erra como o filho do vizinho, não é capaz das mesmas coisas, enfim. Então, essa questão de a gente ter que separar muito isso. Embora eu sempre busque ter um olhar mais maternal com os meus alunos, quando a gente atua como profissional, o nosso olhar é diferente, porque a gente está fora do problema. Quando eu converso com alguns responsáveis e eles falam para mim de situações, eu sempre tento fazer com que eles saiam, eu sempre falo isso, sai do problema, dá um passo para trás, tenta olhar por fora, sai disso aí dessa situação, avalia como se isso acontecesse com outra pessoa, com outra família, com outra criança, porque isso fica mais fácil. Fica mais fácil por quê? Porque faz com que nós sejamos mais racionais. Não é? Porque quando a gente está falando de filho, tem uma questão de um vínculo muito forte, né, envolvido nisso tudo. Então, quando você sai do problema, você consegue ver de uma outra forma. Não que a gente não valorize, que a gente não se preocupe, nem que a gente não tenha afetividade com as crianças, a gente tem. Porém, a gente tem também um lado racional ali que atua também. E aí a gente consegue pensar nas estratégias, nas técnicas que a gente vai utilizar, lembrando sempre que a gente está falando de indivíduos únicos, então o que funciona para um não existe nenhuma obrigatoriedade de funcionar para o outro. A gente tem que ficar buscando ali ver como é que vai fazer. Ninguém aprende da mesma forma, ninguém aprende no mesmo ritmo, no mesmo momento. Então, a insegurança é normal. Às vezes você você vai para casa preocupado com uma criança e senta ali, vamos embora, a equipe se reúne para falar especificamente sobre aquela criança. O que aquela criança não está aprendendo, por que não está aprendendo, qual o caminho que a gente pode utilizar para quem. Né? Então, assim, mas a insegurança, essas incertezas, totalmente normal. Né? O que não dá é para a gente se desesperar, mas é totalmente normal. Não, muito importante essa coisa que você trouxe de dar um passo para trás e tentar olhar sobre outra perspectiva, né? Realmente é um exercício difícil, mas é o caminho, porque quando você está ali completamente absorto, né, e com
ele fala assim, o nariz na borda da piscina, é muito complicado. E é muito bom a gente contar com um educador. Eu tenho essa facilidade de ser você próxima e me conhecer bem. Minha filha também já passou por psicopedagoga e ela teve um papel também muito relevante. É muito bom quando a gente conta com a ajuda de um profissional para que nos ajude a errar menos. A gente vai errar e vai aprender. Mas que os nossos erros não sejam erros traumáticos, não sejam erros que venham deixar sequelas, sejam erros humanos, né, que só nos fazem aprender. E aí, Márcia, eu assisti o filme The Lie, A Mentira, no Prime, me mexeu muito comigo, porque era um casal, uma mulher, inclusive, que era do setor jurídico, uma mulher muito respeitada, separada do marido, com uma filha adolescente, e essa filha adolescente confessou ter cometido um crime, matado a própria amiga. E aí a angústia desses pais na proteção da filha, e você via que a mulher era uma mulher muito ética, mas toda essa ética dela, ela foi corroendo, e a obsessão na proteção desse filho, eles começaram a ter atitudes antiéticas, atitudes erradas, atitudes muito complicadas. E, às vezes, eu me coloquei muito no lugar desses pais, eu não consegui julgar, eu não consegui falar, eu não faria igual, eu não consegui falar, eu faria igual, eu fiquei em pânico de viver essa situação. E a trama traz muita culpa também, porque os pais eram separados, e aí a filha manipulava os pais por causa da separação, você vê que ela jogava. Como é que você avalia esse comportamento desses personagens? Você viu o filme? E se você viu, como é que esses personagens que representam os pais, esses erros e ciladas, você acha que qualquer pai ou mãe podem repetir no âmbito ou no desejo de proteger o filho esses comportamentos? Como não cometê-los? Bem, vamos lá. Eu assisti o filme, sim, né? E o filme, ele traz para a gente várias questões, né? Da família em si. Ele traz a questão da fidelidade, ele traz questões do divórcio, ele traz a relação do casal, ele traz a análise sobre a relação do pai com a filha e da mãe com a filha, que são relações diferentes, uma bem mais permissiva, né? Então, traz assim, muita coisa da impulsividade de ser uma criança mimada por um, super protegida, e por outro já não tanto. Então, um conflito muito grande nisso daí. Eu acho, a análise que eu fiz, tá, é que, embora sejam várias questões, todas elas ligavam a um mesmo gatilho. Todas elas, eram ligadas por um mesmo gatilho, a falta do diálogo. Então, assim, faltava diálogo entre o casal, faltava diálogo de pai e mãe, com o filho, e pai e mãe como pai e mãe. Então, uma série de coisas ali que o diálogo teria favorecido, facilitado isso. Em relação a essa questão da superproteção, de passar por cima de valores, né, de valores sociais, principalmente, eu acho que é muito possível se cometer, sim. Por quê? Porque é inconsciente. Num primeiro momento, eu acredito assim, num primeiro momento, o desespero você fez. Depois que você fez, você não tem mais como voltar atrás. Né? E ali no filme a gente vê muito claro que foi preferível, né, que os pais assumissem essa responsabilidade a dar essa responsabilidade para o filho. E aí eu estou falando de uma responsabilidade, um senso de responsabilidade que devia ter sido construído lá atrás, desde pequenininho, né, de ajudá-los, de ensinar as crianças a assumir as responsabilidades pelos seus erros, lógico que proporcionais à faixa etária, à maturidade deles, enfim, uma série de coisas estão envolvidas, mas da gente ir construindo isso. Então, era uma relação que a gente viu que tinha como base insegurança, instabilidade, falta de diálogo. Então, assim, eu acho, sim, que é possível, e eu, como mãe, eu também não sei se eu não faria a mesma coisa. Eu não sei se eu agiria diferente, entendeu? É difícil julgar, né? E você trouxe um ponto aqui muito relevante, que é o diálogo. É muito difícil falar com os filhos, dialogar na família, eu vejo isso, e você falou muito bem, o diálogo entre pai e mãe, o diálogo pais com os filhos.
E a gente vive hoje um mundo completamente diferente, onde existe um gap muito grande entre os pais e os filhos, porque o mundo acelerou numa mudança que os pais não necessariamente conseguiram acompanhar. Uhum. Eu tenho muito orgulho agora quando eu vejo a Bel com 14 anos com uma bandeira defendendo a diversidade. Ai de mim ou de alguém que fizer algum comentário contrário a qualquer tipo de diversidade, principalmente até de opinião. Uhum. Isso é muito legal, mas como é que você vê no dia a dia na escola as mães e os pais conversando com os filhos? Eles estão preparados para ter essas conversas sobre sexualidade, identidade de gênero, valores morais? Eles até têm isso, mas eles têm a habilidade do diálogo. Parece que quando vai conversar com o filho, ele tem vergonha, não sei. Como educador, os pais te procuram? Que orientação você dá? Como é que começa esse diálogo? Alguns pais procuram. É engraçado que quando você tem o contato com a criança, você percebe claramente aquelas crianças que têm esse canal, né, aberto com os pais, essa ponte com os pais, e aqueles que não têm. Então, ora a gente tem essa criança que vem para a gente e fala, ora a gente tem pais que buscam orientação, ora a gente tem que chamar esses pais para poder orientar, porque a gente começa a perceber que a criança, porque quando a criança traz questionamentos, isso é muito importante, quando a criança traz questionamentos, é porque ela já sabe alguma coisa. Então, se ela já sabe alguma coisa, não adianta a gente disfarçar, não responder ou fingir que não sabe. É melhor a gente falar a verdade, proporcional à maturidade dela, óbvio, mas em tudo falar a verdade. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala e o que a gente faz. Até que ponto o que a gente faz é condizente com o que a gente está falando. E ter a clareza, o cuidado de que o exemplo ensina muito mais do que palavras. Quando eu falo diálogo, não é sentar com uma criança ali e falar, olha, isso está certo, olha, isso está errado. Não, é ter escuta ativa. Deixa ele falar, procura saber qual é a opinião dele sobre aquilo, conversa, orienta, conduz esta forma de pensar da criança, sem essa coisa de julgar se está certo ou se está errado. É uma construção, né? Então, eu estou falando o diálogo no sentido de falar sobre, de permitir, de dar liberdade àquela criança de falar com você e você conversar, mostrar a ela o que é certo, o que é errado, por que é certo ou errado, e não simplesmente não está certo ou você não pode, não é assim que tem que ser. A gente está formando indivíduos para o mundo. Eles vão ter situações em que eles vão ter que ter opinião própria, onde eles vão ter que refletir sobre as ações que eles vão escolher, uma série de coisas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado grande com isso aí. E principalmente com as novas atitudes. Nossa, você trouxe coisas que eu vejo na empresa, né? Uma coisa é o exemplo, liderando pelo exemplo, você não vê. Eles falam uma coisa e fazem outra, e os pais também, né? E, na época que a gente era criança, era faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né? Uhum. Ou assim, mas vai fazer por quê? Por que eu não posso? Porque eu não quero. Hoje a criança não aceita isso, eu não quero. Você só distancia. Uhum. E um outro fato que você trouxe aí de criar cidadãos para o mundo me lembrou uma fala do professor Carlos Mello. Eu repito sempre essa fala aí quando eu estou tocando nesse assunto, em várias entrevistas, vários artigos, que ele é um professor muito bacana do INSPER, um cara que é referência, e ele falou assim para mim uma vez, nós temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas nós temos que deixar filhos melhores para o nosso mundo. Porque nada mais é do que o mundo é o que a gente é, né, Márcia? Assim, não dá para botar culpa no outro. A gente que joga lixo no chão, a gente que faz bullying, a gente que comete feminicídio, a gente que rouba alguma coisa, é a gente, né, o ser humano. Então, não dá para botar culpa numa entidade ou no planeta Terra. Situações simples, né, no dia a dia. Você reclama que o teu filho não sai do computador, que o teu filho não larga o celular, mas você está o tempo inteiro também com o celular em punho, né? Isso é muito complicado. A gente fala para a criança que não pode, que não é certo, que não é bom. Ah, não é bom para você ficar o tempo inteiro agarrado aí no videogame. Mas eu estou ali o tempo inteiro com o celular,
né? É muito complexo isso. A gente falar e ter esse cuidado com o que a gente faz é bem difícil, Mas é assim que a gente ensina, né? Que a gente passa para eles. E você tocou no meu próximo ponto, que é o coaching infantil. Como que essa questão da tecnologia é muito complicada? Quantas horas uma criança pode ficar usando a tecnologia? Como que o pai e a mãe também mudam o próprio comportamento para também não incorrer nos mesmos erros, que é ficar o tempo todo fissurado no WhatsApp e não dar atenção? O que geralmente você aconselha para os pais e para as crianças para os pais e, obviamente, as crianças, dos pais que te procuram buscando orientação, porque isso tudo traz um comportamento distante, agressivo, problema na escola, ou seja, os sintomas são vários, as consequências são várias, mas como é que muda esse comportamento? Que recomendações você daria aqui, 1 ou 2 recomendações? Claro que não é uma recomendação que vai mudar, né? É um tratamento, um acompanhamento, mas 2 dicas para já ir praticando. Primeiro, listar quais são os compromissos dessa criança ou desse adulto. E, a partir desses compromissos, organizar o tempo para uso do computador, ou do videogame, ou da televisão, ou o tempo mesmo que vai ficar sem fazer nada. Tá? Estruturar, organizar o horário dessa criança. E com participação dela. Por que com participação dela? A partir do momento em que ela participa disso, ela se sente um pouco responsável por aquilo. Né? Então, assim, olha, você tem isso para fazer. Você pode jogar o videogame ou usar o computador nesse horário aqui ou nesse outro horário aqui. Qual horário que você acha melhor? Que você gostaria mais? E envolver a criança nisso. Olha, você vai, porque hoje as crianças têm celular, você vai botar o seu celular para despertar na hora em que você pode começar e no horário que você pode terminar. Se você não cumprir o combinado, no final de semana você não vai ter o computador e fazer valer aquilo. Mas as regras, os combinados precisam estar muito claros. Porque a criança, ela esquece, ela manipula, ela vai tentar dar um jeitinho. Então, a partir do momento em que a gente tem aquilo ali claro e lista isso. Liste os combinados, deixa de forma que a criança, num local onde ela visualize todos os dias, até isso virar uma prática. A gente acostuma eles desde pequenininhos para o mundo do trabalho, né? Para o seu desenvolvimento como ser humano. Então, assim, é ir por aí. Tudo dá para ser combinado. A gente precisa, vamos escutar, vamos negociar. A gente precisa ensinar as crianças a negociar desde pequenininhos, a usufruir da habilidade de comunicação. É preciso fazer isso. Né? E eles fazem isso com muita facilidade. E a relação, isso traz benefícios muito grandes para a relação pais e filhos. Nossa, você trouxe aí uma dica fantástica para os problemas que a gente vê hoje nas organizações. Esses adultos que somos nós, com os problemas que nós temos no trabalho, são frutos de uma era onde não tinha tanto diálogo, né? A gente vê muitos líderes hoje em dia não discutindo com o time o que tem que fazer, não explicando para o time o porquê do fazer, não negociando com o seu time se ele consegue fazer. Então, são comportamentos... né? Dando a liberdade de opiniões, de sugestões, né? Não vê, e aí você vê que o produto não vem, que o resultado não vem, e aí eles não sabem explicar porquê e acham que a culpa é sempre do outro. E aí também eu imagino que na família, alguns comportamentos agressivos, algumas notas baixas, alguns problemas na criança, também é fácil julgar e falar o problema é a escola, o problema é o amiguinho, o problema é ele, é a fase, é essa fase. Mas quando, na verdade, eu acho que a gente tem que deixar de ser pai e mãe, perdão, a gente tem que deixar de ter filho para ser pai e mãe. E eu acho que ser pai e mãe é ser responsável pela integridade física, moral e emocional de uma criança. E como você falou, eu vou conduzir essa criança para ser um adulto e esse adulto vai viver sem mim. Eu não vou conseguir protegê-lo lá no futuro. Então, se eu não ensinar uma negociação, se eu não ensinar sobrevivência, se eu não ensinar valores, a vida desse adulto vai ser muito pior.
Então, acho que a gente tem que parar de querer ter filhos e realmente lembrar que quando eu aceitei engravidar, ou adotar, ou criar alguém, eu assumi um papel que eu não posso voltar atrás. Não dá para devolver o filho, né? O Simon Sinek, que eu amo, ele fala até muito do líder com o liderado. Quando você tem um filho, o filho não está indo bem, você dá ele para adoção? Igual, né, o líder, o cara não está indo bem, eu vou e demito. Aí eu mando o filho para adoção. Não, é para a vida toda. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante. E a nossa angústia, de novo, você falou, eu também me incluo nisso, a nossa angústia é muito grande, medo de errar, medo de acertar. E o diálogo que você está falando, que tem que ter com o filho, eu acho que e os pais entre si, é esse diálogo que a gente tem que ter com o educador, esse diálogo que a gente tem que ter com o coach infantil, o recorrer à ajuda porque a gente não sabe tudo, e não tem que saber, eu não sou formada em educação, eu não tenho essa experiência com criança, então, essa troca deixa a gente um pouco mais seguro e ajuda, sim, a criar pessoas melhores para o nosso mundo. Acho que esse que é o caminho, não? E para os pais que continua a pandemia, esse modelo híbrido de estudo vai continuar, como é que eles podem minimizar esse sofrimento? Porque eu vejo muita mãe falando assim, eu tenho que sentar com ele, ligar o computador, eu tenho que sentar com ele, ver a tarefa. Tem pais até que falam assim, eu tenho que fazer a tarefa para ele e voltar para a minha call, para o meu trabalho. Que difícil. Graças a Deus, não tenho filhos pequenos nesse momento, eu não sei como seria. Tem alguma dica para melhorar um pouco essa rotina? Tá, vamos lá. Primeiro, é preciso ver qual é o tempo que tem que ser destinado a essas atividades da escola, né? E busque ajuda da escola. A escola hoje está muito aberta, a escola tem estratégias diferentes para oferecer. Por exemplo, se você não pode assistir a aula nesse sistema híbrido que a gente está propondo agora, né, de umas escolas com sistema de rodízio, enfim. Então, quando você não pode assistir com o seu filho naquele horário, converse com a escola está aberta, a escola vai te dar uma sugestão, como, por exemplo, olha, essas aulas são gravadas, você pode assistir a aula em tal horário. Olha, você não precisa você fazer todas essas atividades aqui no mesmo dia, vai desmembrando, organizar a vida escolar do seu filho em função da sua, porque você, enquanto adulto, responsável também, que está trabalhando em casa, não pode deixar suas tarefas para fazer. A importância é a mesma, isso é muito... Tem que ficar muito claro isso. A importância do estudo do filho e do seu comprometimento com o seu trabalho tem que ser a mesma. Porém, a escola tem a possibilidade de flexibilizar um pouco melhor isso para você. Então, eu não posso aqui dar uma sugestão que vai ser para todos, vai ser útil para todos. O melhor que eu posso procure a escola. Converse com a escola, explique o seu problema, o tempo que você tem disponível e peça ajuda. Eu tenho certeza que as escolas estarão dispostas a ajudar a pensar em novas estratégias, em novas organizações para facilitar esse processo também, tá? Legal. A escola é uma parceira, né? A escola é uma parceira. E às vezes a gente vê a escola com... A gente tem muito essa coisa assim, educação os pais que têm que resolver, a escola só ensina, não dá mais. O mundo que a gente vive hoje não dá mais. Ok, as crianças começam toda essa questão do desenvolvimento de valores, da sua personalidade em casa, mas onde que ela põe isso em prática a maior parte da vida dela? Na escola. Então, eu não posso ter escolas e famílias com direcionamentos, com pensamentos diferentes. Todas as vezes que eu sou consultada em relação a escolas, né, muitos pais vêm até a mim pedir indicações de escola. Eu sempre parto do seguinte questionamento. Como é a sua vida? Como é a sua rotina? O que você espera de uma escola?
Eu não posso sugerir uma escola tradicional, com um ensino mais rígido, que vai exigir mais dedicação, se o ritmo da família não for esse. O que você espera para o seu filho? Você visa lá na frente a aprovação no vestibular, numa universidade pública, a qualquer custo? Ou não, você visa outros tipos de desenvolvimento de outros tipos de habilidades e competências. Então, por isso que eu sempre digo, a escola e a família, elas têm que ter perfis semelhantes, senão não vai funcionar. Tá? Nossa, isso eu não tinha pensado, é verdade. Até por causa dos valores, né? A criança Sim. aprende uma coisa na escola, chega Sim. em casa completamente diferente. Sim. Impressionante. Faz todo sentido. Facilitou. Irmã linda, eu faço uma pergunta para todo mundo que eu entrevisto, que é: qual é a sua única certeza? A minha única certeza é a mudança. A gente vai viver a mudança desde o dia que nasce até o dia que morre. E você, qual a sua única certeza? A minha única certeza é que a gente aprende o tempo inteiro, independente de com quem a gente está se relacionando, onde a gente está se relacionando, o aprender acontece o tempo inteiro. E eu aprendo pra caramba com as crianças, sabia? Aprendo muitas coisas com eles. Então, não importa, eu aprendo com o idoso, eu aprendo com as pessoas da minha idade, com as crianças, ensino também. Então, essa relação de aprender e ensinar, para mim, é uma certeza, o tempo inteiro. Que lindo. E aqui, falando um pouquinho da nossa vida, a gente aprendeu muita coisa legal com os nossos pais. E eu costumo até também dividir, né? E uma das coisas mais importantes e que eu me identifico muito, nós irmãos, nossa família, nos identificamos muito, é o respeito ao indivíduo, né? Papai e mamãe sempre falaram: na minha casa pode entrar qualquer um. Criminoso, prostituta, opção sexual, e a gente, desde pequenininha, lidava com diversidade, com amigos diversos. Naquela época, então, era um choque, né, para a sociedade. E eles falavam: todos merecem respeito. Inclusive, eu conto muito o caso do papai ter prendido um assaltante e falar: no meu preso ninguém bate. E nem por isso prendeu. Nem por isso deixou de trabalhar na justiça. E a mamãe também, essa coisa do respeitar, do ajudar o outro, de não ver alguém passando uma necessidade sem estender a mão. Então, acho que a gente tem aí muitos problemas, como qualquer ser humano, muitos defeitos, como qualquer família, mas eu acho que essas competências aí socioemocionais, essa habilidade, eu acho que esse princípio que eles deram para a gente me faz deitar com a cabeça no travesseiro tranquila. Eu toda noite falo graças a Deus, porque a vida é difícil, a gente vê tanta coisa difícil, a gente também passa dificuldade como qualquer ser humano, mas graças a Deus a gente pode botar a cabeça no travesseiro, tendo a certeza de que a gente respeita o outro, de que a gente ajuda a quem está por perto, quem a gente vê, né, que é a solidariedade. Aliás, eu estava estudando há pouquinho, estava ouvindo que a gratidão, esse altruísmo, ele é um sistema de recompensa também, emocional, neuroquímico, e você, como neurocientista educacional, sabe disso. Então, a gente aprendeu isso na prática, agora que a gente depois aprendeu na teoria. Então, eu tenho muito orgulho também de ser assim, irmã. Cai no que a gente falou ainda há pouco, aprendemos pelo exemplo. Aprendemos pelo exemplo, verdade. E eles foram pais muito jovens também, tinham todo aquele risco de errar, né? Eu já fui mãe mais tarde, um pouquinho com a Bel, não? Então já pude, já sabia alguma coisa, é muito mais fácil, mas mesmo assim a gente erra. Mas eu também sou sua fã, eu também te admiro muito, você é o braço, o coração que eu recorro, o cérebro, principalmente, a razão que eu recorro quando eu estou nas minhas angústias. Então, eu quero falar que eu te amo muito, que eu estou muito feliz daqui a gente estar para ter esse papo. E aí, para outras pessoas também eu poderia aproveitar você, como eu aproveito, então, para entrar em contato com você, como coach infantil, consultora pedagógica e formação continuada,
aonde te acha? Além de pegar com você, comigo, o seu contato. Tá, vamos lá. Instagram e Facebook é Márcia Gioff, ou no meu e-mail, mgioff@gmail.com. Tá bom? É só chamar lá e eu entro em contato. Tá bem? Tá bom. Queria agradecer, te amo muito. foi um prazer a gente conversar mais um pouquinho, né? Dessa vez para outras pessoas que queiram participar dessa conversa também. Eu gosto sempre muito, né? De falar que estou com saudade, vem ao Rio de Janeiro. Eu estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade. Tomara só que a vacina, que eu consiga me vacinar, eu vou aí. Para não levar doença para vocês também, né? Tá bom. Te amo muito, tá? Obrigada, muito, muito. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau.